E aí, 8 horas. Cravado. Tudo bem, Bruno, como é que você tá? Agora entraram 5.000 pessoas ao mesmo tempo, como vocês estão? Camille, como você tá? Fer. Mas bate? Éder. Tudo bem, tudo bem. Espero que em breve a gente se encontre aí no sul. Porto Alegre, provavelmente, né? E aí, o que vocês acharam do uso do meu microfone profissional? Contem aí. Quem já assistiu a minha live pode comparar a qualidade do som. Eu tô com um microfone profissional aqui. Bruno, obrigado. Obrigado. Agora para janeiro eu vou gravar o módulo 2. Aí o módulo 2 a gente fala sobre os cybercrimes, ou aqueles que deveriam ser cybercrimes. Vou falar, por exemplo, sobre contaminação de malware. A gente analisa o tipo de crimes que são apontados com essa natureza aí pelo mundo. E mais algumas coisas, né? Rebeca, Cadu, Douglas, Patrícia. Quem mais? Henrique, Carol, Juliane. Então tá bom. Que bom que o som tá bom. O som tá bom baseado num microfone assim. Esse tipo de microfone aqui, ó. Gabi, Caputo, Rebeca. Rebeca, a live hoje tem um objetivo muito específico. Eu vou falar um pouquinho sobre o grande erro do pseudo-especialista em direito penal informático. Mas a gente pode fazer uma específica sobre cegueira. Ia ser até legal. Muita gente quer saber sobre cegueira e pouca gente fala sobre o tema. E às vezes quando fala sobre o tema, fala muito por cima ou fala sem aprofundamento teórico. Então isso às vezes faz diferença. Beleza, então vamos lá. Na realidade, a gente está vivendo um problema muito grande até. O nosso problema atual, eu espero que vocês entendam que eu não estou... o objetivo de fazer essa live não é falar mal de uma pessoa em especial, muito pelo contrário, é mais explicar um pouco para vocês o que está acontecendo. Cada dia que passa, o assunto fica mais grave. Cada dia que passa, os problemas ficam mais destacados, porque o que nós estamos vivendo é uma indústria de livros, né? Hoje em dia, qualquer pessoa pode fazer um livro também, mesmo sem estar focada na área. E isso é muito ruim para vocês que gostam dessa área. Rebeca, me chama em particular, vamos conversar sobre uma live específica, tá? De cegueira, nenhum problema. Já leu meu livro? Então, eu vou falar alguma coisa que eu já falei algumas vezes, mas eu quero contar para vocês dois fatos muito importantes que aconteceram entre sábado e hoje, terça-feira. Então, em 4 dias, coisas muito interessantes, marcantes. Acho que são 3 coisas muito marcantes que aconteceram aí na minha vida de professor de direito digital, penal, sei lá, como quiser chamar. Então, a primeira coisa que eu queria contar para vocês foi que eu fui dar aulas em Belém do Pará e indo para Belém do Pará eu tive o privilégio de reencontrar um aluno meu, um ex-aluno meu, que hoje e aí, Léo? Que hoje é o presidente da Comissão de Direito Digital do Estado do Pará. Uma coisa interessante que ele me falou foi que lá eles têm 14 membros na Comissão de Direito Digital, somando todo o Estado. E eu dei uma olhadinha aqui rápida, mesmo porque é meio por cima,
e eu verifiquei que a Comissão de Direito Digital do Estado de São Paulo tem 480 membros, entre os já nomeados e os a serem nomeados. Isso fica assim, Éder. Isso me impressiona um pouco, porque a verdade é que não é que São Paulo tem mais especialistas em direito digital, ao contrário, eu adoraria que tivesse, mas a verdade é que as pessoas têm utilizado esse título, né? Têm utilizado esse título para tentar vender, serviços, para tentar vender. Onde que está isso aqui? Aqui. Para tentar vender serviços para as pessoas, né, para os clientes, e isso incomoda um pouco. Porque a verdade é que as pessoas estão vendendo um produto que elas não são proficientes. Então, eu vejo com bastante frequência muitas pessoas querendo fazer parte da minha comissão, e ninguém participa da comissão. Ninguém participa da comissão, ninguém se interessa em estudar o tema, ninguém lê as publicações, ninguém participa de grupos de estudo, ninguém quer compor grupo de estudo, ninguém quer a biblioteca fazer pesquisa, trazer texto para outros. E aí, Rafael, tudo bem? Ninguém quer estudar de verdade o tema, e eu tenho um monte de gente encostada numa comissão que muitas vezes não tem conhecimento do tema. Não sei como é que é no Pará, mas eu tenho pelo menos uma pessoa ou duas pessoas ali que são muito queridas minhas, que são importantes, que são o presidente, que é o Dr. Lucas, e a vice-presidente, que é a doutora Amanda, que se esforçam para estudar esse tema, né? E você sabe, eu rodo bastante o Brasil para falar sobre direito informático em geral, sobre direito penal informático mais especificamente, mas a gente acaba falando um pouco sobre tudo. Na quinta-feira eu fiz uma conferência de encerramento da Conferência Estadual da Criança e do Adolescente. A gente falava um pouco sobre o comportamento da criança e do adolescente ali na rede, e o impacto disso tanto para ele ser autor quanto para ele ser vítima. Então tem muita coisa que a gente acaba estudando para poder falar sobre esse tema. Então tem um monte de livros, a minha biblioteca é enorme nessa área. Daqui do meu lado, se você olhar para os meus lados, você vai ver que tem sempre livros dessa área que eu releio muitas vezes para estar sempre razoavelmente atualizado para vocês. Então, deixa eu ver se vai rapidinho. Assim. Então, por exemplo, olha isso aqui. Está sempre do meu lado, são coisas para serem estudadas, porque são os principais livros. Bruno, se há algum trabalho em relação à perícia digital, o Marcos Monteiro, presidente da PECOF, é o meu coordenador. Então, se os peritos querem um trabalho específico para a lógica de perícia digital, tem que falar com o Marcos, né? Ou falar para mim que eu vou lá e cobro o Marcos. Mas o que eu queria falar, eu tô vendo um monte de gente, acabou de entrar a Lari do Mato Grosso do Sul, entrou a Camille do Rio Grande do Sul, tá o Éder do Pará, um monte de gente aí. Então essas pessoas acabam querendo participar, fazendo um esforço grande para participar dessas comissões, e não leva a nada, porque só para colocar o nome lá é até desestimulante. Mas então eu estava lá no Pará, e no Pará eu dei uma conferência específica de encerramento do congresso, na verdade acho que é um simpósio, um seminário. Depois eu dei aulas na pós-graduação, dei 4, depois mais 4 horas de aula. E ali, quem me acompanhou assistindo às aulas foram uma delegada de polícia, doutora Vanessa Lee, que é a delegada de polícia responsável pelas investigações cibernéticas do estado do Pará. O Lucas, que é mestrando, olha a Cris aí, a Cris é a vice-presidente da comissão do Cris. Estou falando, inclusive, das aulas que eu ministrei aí. Aproveita e me conta como os alunos responderam às aulas. E o Lucas, que é mestrando, terminando o mestrado dele agora em janeiro, e ele mandou uma mensagem muito interessante. O Lucas, então, ele já foi meu aluno da especialização, ele está fazendo um mestrado na área, especificamente sobre fake news, eu até convidei ele para escrever junto comigo. E ele, mesmo assim, mesmo sendo uma pessoa que já está há muito tempo estudando essa área, sentou ali e se dispôs a ouvir o que a gente tinha para falar em relação a essa área. E assim, tudo bem, não me incomoda nem um pouco, muito pelo contrário, até gosto que as pessoas estejam presentes e até participem. E aí, no sábado, ele mandou uma mensagem para mim, foi muito importante. A mensagem dele dizia o seguinte, ele falava, olha, eu me sinto
eu me sinto até mal de perceber que como aqui no estado tem poucas pessoas que estudam, eu me sinto até mal de perceber que eu estava muito arrogante quanto à minha posição de saber muito sobre a área de direito digital. E aí ele escreve assim, e eu estou dizendo exatamente o que ele escreveu numa mensagem, isso aqui não tem nenhuma invenção, e ele escreve assim: então eu queria mandar essa mensagem para te agradecer por me colocar de volta no meu lugar. Mais ou menos assim ele escreveu, para mostrar para mim que na verdade eu tenho muita coisa para aprender nessa área ainda. E eu fiquei muito tocado, no sentido de muito sentimentalmente, eu senti a mensagem, ela sentimentalmente me abalou no sentido positivo. Eu fiquei muito feliz em ler aquilo, em ler que uma pessoa que já está num degrau alto na carreira de especialista em direito digital, escreveu que, sem nenhuma necessidade de escrever isso para mim, escreveu que tinha ficado satisfeito por perceber que falta muita coisa para ele estudar. Mas na verdade o que eu estou querendo falar para vocês é que essa foi a primeira coisa que aconteceu de muito interessante nesses últimos 4 dias. Uma pessoa mandou mensagem dizendo que sabia muito e de um tema, assistiu a aula e aprendeu um monte de coisa. Isso foi muito legal, isso é muito importante para a gente, que a gente começa a perder um pouco. A gente parou, por exemplo, faz 6 meses que eu não lanço nenhum livro, mas parece até que a gente está perdendo um pouco a atualidade, mas eu estou sempre estudando, eu estou escrevendo, né, um manual de direito penal informático, então isso foi muito importante, é muito importante ver que as pessoas reconhecem o fruto desse trabalho. O Léo está falando sobre a minha época de escola. Tudo bem, Ana? Na minha época de escola eu tirei vários prêmios Rotary, é só isso que ele está falando, nada demais. E, bom, a segunda coisa importante que eu queria falar para vocês foi que eu recebi agora há pouco uma mensagem, é que eu não consigo me lembrar o nome das pessoas. Eu recebi uma mensagem depois que eu postei alguma coisa sobre a questão do livro, né? Cuidado para comprar livros escritos por pessoas que não são da área que o livro trata. Basicamente, como se eu escrevesse um livro sobre matemática e eu não sou focado no direito informático. Seria muito estranho você comprar um livro meu de matemática. Não seria estranho você comprar um livro meu de dublagem, mas de matemática seria bem estranho. Então, eu passo muito tempo da minha vida estudando a área. E assim, quando eu digo muito tempo, isso significa que todo um mês saem pelo menos jogando baixo, 6 ou 7 papers específicos de algum lugar do mundo falando especificamente sobre algum tipo de delito. A gente lê, e porque interessa, a parte de direito digital, a parte de direito penal, a parte de direito penal informático, a parte de processamento de dados, a parte de engenharia, a parte de perícia. O direito informático não está preso no direito, ele tem muitas outras áreas que fazem parte desse estudo, né? Então, a segunda coisa foi, quando eu mandei essa mensagem hoje no meu feed, um aluno mandou mensagem e disse: nossa, professor, realmente a gente busca estudar a pessoa que nós vamos ler para não perder o nosso tempo lendo de fontes não fidedignas, não confiáveis. E isso também me deixou muito tocado, porque eu falei para ele: muito obrigado pela mensagem que você manda, isso faz com que a gente se sinta valorizado pelo que a gente faz no nosso dia a dia. E ele falou: não, realmente ele respondeu, deve ser muito importante para um professor ler isso que eu mesmo escrevi, porque deve dar uma sensação de gratificação. E aí ele disse: eu queria no futuro ler isso de um aluno. Eu achei muito bonitinho, muito legal. Também super agradecido pelas pessoas que têm feito o curso de Direito Penal Informático do CERS, a disciplina isolada, que está no primeiro módulo, e tem feito aí propagandas falando sobre ela. Eu agradeço muito a vocês por terem feito o curso e por terem gostado. Espero que tenham gostado genuinamente e não só para parecer: eu gostei, achei legal. Isso não é muito importante para mim. Seria importante se você falasse que você gostou, porque você gostou mesmo, né? A política me importa muito pouco. E a terceira coisa que me chamou a atenção foi que você certamente viu que eu postei um pouco incomodado com um livro novo que vai sair numa editora que me convidou para participar de uma linha nova de direito digital. Me chamou: olha, você não gostaria de tocar uma linha de direito digital? Eu achei interessante, achava que a ideia era séria, mas hoje me surpreendi um pouquinho, porque infelizmente pessoas que eu não esperava que publicassem na área de direito digital, de cybercrimes, publicaram. Então isso incomoda um pouquinho, especialmente porque eu sei que aquele trabalho que a gente tem durante muito tempo de abrir mão de muitos conhecimentos para focar em um,
Porque a verdade é que todo mundo que estuda e gosta de estudar quer saber tudo de tudo. Mas você acaba entendendo que você precisa focar em uma coisa específica e vai nela. Pois é isso que a gente acaba fazendo. Então eu gosto do direito penal como um todo. Adoro cegueira deliberada, adoro excludente de culpabilidade, adoro antijuridicidade, adoro tipicidade, adoro crimes econômicos, adoro crimes contra a pessoa, crimes contra o patrimônio. Eu gosto muito disso. Mas a gente abre mão de tudo isso que a gente gosta para focar na área que parece que a gente tem uma capacidade de contribuição melhor. E aí me chocou um pouco o livro, porque primeiro, eu estudo a área há 20 anos. Uma pessoa que escreve, produz e busca produzir um conteúdo de mínima qualidade focado em uma área do direito que tem pouquíssimos, eu posso dizer para você que são pouquíssimos, são raríssimos. São raríssimas as pessoas, são raríssimos os profissionais que dedicam mestrado e doutorado a uma área específica como o direito penal informático. É muito raro, somos pouquíssimos e tende-se sempre a sermos pouquíssimos ou serem pouquíssimas pessoas que focam uma área e dedicam profundamente nessa área. Então, o que eu acho muito assustador é que de repente surge um livro escrito por pessoas que não estudam a área, né? Uma pessoa do direito eleitoral, uma pessoa da bio, como é que é mesmo? Eu nem me lembro mais. Alguma coisa da biologia. Isso não é que eu estou desmerecendo esses profissionais. Esses profissionais podem ser excelentes, o livro pode ser excelente. Eu só lembro muito bem o quanto é importante, o quanto foi importante, o quanto é importante você valorizar esta profundidade de estudo. Então, uma pessoa que estuda direito eleitoral claramente sabe mais direito eleitoral do que eu. Assim como uma pessoa que estuda direito digital sabe mais direito digital do que uma pessoa que estuda direito eleitoral. Então, é isso que eu tenho visto, é isso que eu tenho me assustado. Nós estamos diante de uma circunstância em que as pessoas não têm humildade. E assim, isso não é bobagem. Porque eu fui conversar com a pessoa, fui falar assim, nossa, que estranho, por que montar um livro sem procurar as pessoas focadas na área? E a pessoa me respondeu assim, quem é você? E eu falei, quem é você? Eu tenho todos os prints, eu guardei tudo. Como quem é você? Se você escreve sobre a área de cybercrimes, você não sabe quem sou eu, você não conhece a área de cybercrimes. Não é porque eu sou bom, mas é porque são tão poucos que se você nunca leu nada sobre a área, onde você onde você achou a base para escrever o que você escreveu? Se foi da sua cabeça, tem alguma coisa muito estranha acontecendo. E a pessoa respondeu com toda a sinceridade. A pessoa respondeu, pare de retoques, vai escrever. Aí eu falei para ele, mas eu escrevi 6 livros, enquanto todos com uma certa base, né? E ele me bloqueou, achou melhor me bloquear porque ele é uma pessoa muito inteligente. Então, a primeira coisa que eu acho que a gente deveria pregar na academia é a humildade acadêmica. Veja, eu não estou dizendo em momento nenhum que só eu sei uma área, de jeito nenhum, mas assim, muito pelo contrário. Eu chamo em todas as palestras, quem já assistiu palestra ou aula minha sabe que eu chamo sempre pessoas para me ajudarem. Eu não consigo, eu não consigo escrever tudo que eu gostaria de escrever. Então eu chamo as pessoas para escreverem comigo. A Andréia é uma pessoa que eu chamei, o Lucas lá no Pará eu chamei para escrever, tem um juiz do Mato Grosso do Sul que eu chamei para escrever, a Ana Lara que escreveu comigo alguns livros, eu chamei ela para escrever. A gente não tem obrigação de chamar outras pessoas para escreverem com a gente. Basicamente todos os temas que eu distribuo eu consigo escrever sozinho. Eu não preciso chamar uma pessoa para me ajudar a escrever um tema que eu pesquiso, mas eu faço questão de chamar, porque a ideia de um bom tutor, se é que eu posso ser um bom tutor em algum momento da minha vida, a ideia de ser um bom tutor é ser capaz de encontrar pessoas dispostas, pessoas interessadas, pessoas capazes de desenvolver bons temas e especialmente valorizar aquelas pessoas que estão indo atrás desses temas, para que, já que eu já subi em um certo nível, puxar essas pessoas pela mão e ajudar elas a subirem, né? Eu não tenho nenhum problema com isso, e acho que quem me conhece sabe que eu sempre pedi ajuda para desenvolver a área. Eu sempre falei, gente, o que eu encarei na minha trajetória acadêmica foi uma coisa agressiva até, porque as pessoas não acreditavam que o direito digital se tornaria um direito penal informático lá na frente, as pessoas não acreditavam que isso daí tinha bastante coisa para escrever, bastante coisa para se desenvolver, e hoje você vê como a coisa funciona, né?
Agora, continuamos em situações de pessoas que buscam chamar a atenção com essa área. Então, uma coisa é você buscar difundir conhecimento, criar conhecimento e divulgar conhecimento. Outra coisa é você fazer isso no objetivo desse divulgar-se, compor seguidores, compor influências digitais, isso aí, sei lá. Eu nunca comprei um seguidor, todos os meus seguidores são legítimos. Se você me segue, eu te agradeço. Você sabe que meu perfil é aberto, você não precisa me seguir para acompanhar as coisas que eu faço. Então, tudo o que a gente faz é em prol do ensino, do estudo. Nesse trimestre que passou, para vocês terem uma ideia, o livro Cyberterrorismo, nesse trimestre que passou, gerou o incrível valor de R$35 de direitos autorais. Esse foi o valor que nós recebemos. Então, um livro como esse paga R$35 de direitos autorais. Para mim, R$35 de direitos autorais para o meu coautor. Então, essa é a realidade de um professor de direito. Uma pessoa que busca, obviamente, deve buscar, obviamente, estudar sempre, mas deve mais do que isso. Cássio, Paula, tudo bem? Deve ter responsabilidade naquilo que escreve, naquilo que coloca o seu nome. Não sei se eu já contei para vocês, mas há uns 2 semanas eu recebi uma proposta para palestrar numa conferência sobre advocacia 4.0 e direito tributário. E eu disse, não vou, não me sinto confortável para falar sobre direito tributário, não é a área do meu estudo, não sei se eu domino princípios, não sei se eu domino os axiomas, não, acho que não, nada a ver, acho que eu vou recusar. Ele, não, mas venha lá, fale alguma coisa, não precisa nem falar sobre o tema, e eu não consigo aceitar isso. Aí, antes de começar, uns 2 minutinhos antes de começar essa live, mandaram para mim, professor, o senhor não pode ficar fazendo barraco online, que feio, ficar dando indiretas. Eu não estou dando indiretas. Eu estou falando para vocês sobre o nosso mercado nesse momento. Boa noite, tudo bem, Hanna? Então, o nosso mercado é esse. Vocês gostam da área, eu gosto da área. Melhor coisa para fazer é estudar nas fontes confiáveis. Hoje, eu tive algum tempo de manhã, o que eu fiz? Eu reli o TCC de uma moça que está aqui, se eu não me engano, na nossa live, e reli o TCC, eu reli o trabalho dela, porque ela está querendo escrever um artigo, eu reli, o tempo é super curto, mas não importa, eu me dedico ao ensino, ao estudo. Então, parei amanhã, sentei na frente do computador, li o artigo da pessoa, abri o e-mail, respondi com indicações do que parecia ser correto para ser corrigido lá, abri um outro TCC de uma outra aluna do Tocantins, comecei a ler, encontrei uns problemas, mandei para ela os problemas. E é essa a vida do professor no dia a dia. Claro que eu preferia ir jogar videogame, mexer no computador, mas a verdade é que o compromisso com o direito digital é esse, é o dia a dia, todos os dias falando com vocês. Na semana passada também, eu recebi uma proposta de uma plataforma para que ela me divulgasse. Então, olha, faça uma gentileza, me mande todos os seus vídeos, faça lives com a gente vai até o seu escritório, vai até a sua casa com um equipamento profissional, filma e distribui a sua live no Brasil inteiro. Esse Cassius Romero oficial que escreveu aí, lê meu artigo, ele é a voz do Negan, é a voz do Sylvester Stallone em alguns filmes. Cassius Romero oficial, sigam esse homem, a voz mais bonita do Brasil. Foi ele que me descobriu na dublagem, meu pai. Te amo, Cassius. Então, a dedicação a essa área é extremamente importante. Você realmente precisa ter essa seriedade, esse compromisso. É claro que é muito mais agradável não fazer isso. Claro que é muito mais agradável abrir mão desse compromisso e começar a escrever coisas da minha cabeça. Mas a gente percebe e aprende ao longo da nossa vida que a importância que o método impinge na sua cabeça, a importância que um método tem que entrar na sua cabeça. A importância que a fonte adequada precisa estar na nossa, pelo menos na nossa cabeça de pessoas que têm um ensino responsável. Então, se você pensa em ser professor, se você pensa em escrever sobre alguma área, não esqueça que as letras que você coloca formam palavras e formam conteúdos, essas palavras elas guardam muita responsabilidade, porque daqui a pouco, assim como o direito de esquecimento coloca a sua foto de genitália para sempre na internet, as palavras que você coloca e publica na rede, seja por qual método for, elas ficam ali. Então é o seu nome, se você escrever uma bobagem é o seu nome, se você usar as bases erradas é o seu nome. Se você escrever um livro inteiro sobre direito digital e você não citar as principais referências do direito digital, que porcaria de livro é esse?
Se você escrever um livro sobre cybercrimes e você não conhece sequer a pessoa que mais estudou cybercrimes, sinceramente, gente, quem me conhece sabe que eu não estou nem aí para isso. Eu não tenho dentro de mim essa arrogância do professor, especialista, grande nome da área. Eu não tenho isso. Então eu não aguento a ideia de as pessoas se colocarem como grandes nomes, se colocarem como produtoras de obras referências, citados por prefácios de qualquer bobagem, sem ter o mínimo comprometimento com a verdade, com a corretude, com o academicismo, com a adequação da construção daquele conteúdo. Então essa basicamente é a mensagem de hoje. Sinceramente, eu tenho vergonha. Eu lembro quando eu estava na faculdade, eu fiz uma camiseta dizendo: eu tenho vergonha dos políticos corruptos do Brasil. Eu tinha uma camiseta, eu tenho até hoje. O Zé Eduardo Cardoso, ex-ministro da Justiça, ele até foi no lançamento dessa campanha. A gente fez pelo Centro Acadêmico no meu primeiro ano de faculdade. E a grande coisa foi verificar que não mudou nada. Eu continuo tendo vergonha. Eu tenho vergonha das pessoas que, sem base científica, continuam escrevendo. Realmente é uma coisa assustadora. É uma irresponsabilidade com a sociedade. Ana, quais são as minhas bases? As bases depende, né? Do direito penal, do direito penal informático, do direito digital. Existem muitas bases que a gente deve seguir. Mas se você está falando do direito penal informático, então você tem que falar do Pitaro, você tem que falar da Yvonne Jukes, você tem que falar da Susan Brenner. Se você não conhece esses nomes, você não conhece direito penal informático. Então, se esses 3 nomes não serviram para nada, se esses 3 nomes não soaram nenhum sino dentro da sua mente, você não conhece o direito penal informático. Se você não conhece o Jai Shankar, da Índia, você não conhece cybercriminologia. E assim tem muitos nomes importantes, sabe? Não é citando a pessoa que recém-doutorou, não é citando uma pessoa que é de outra área e fala sobre o tema, não é citando um pseudo-especialista que nem a OAB tem e diz que é professor de direito penal que você vai evoluir. Né? Veja, nada do que é dito nestas minhas lives me preocupa em termos criminais. Primeiro, porque eu sou advogado criminal. E segundo, porque existe um negócio chamado exceção de verdade. Então, se a pessoa se incomoda, acha que eu a caluniei, temos a exceção de verdade. Nada, absolutamente nada do que é dito por mim é dito de forma sem fundamento. É muito importante isso. E eu volto a dizer, eu continuo frequentando uma gigantesca quantidade de eventos de direito digital em que a pessoa não sabe direito digital, em que as pessoas não sabem direito digital, nem quem está ensinando, nem quem está ouvindo. Mas quem está ouvindo, ok, ela está lá para aprender. O problema é que quem está ensinando deveria aprender. O problema é quem está ali sentado do meu lado falando: não, porque você sabe que os crimes digitais, e fala bobagem, chama a era de era digital, a era chama a era informacional desde 1990, que não conhece as bases filosóficas de sociologia da informação. É horrível. É horrível, é muito frustrante. É a minha grande revolta pessoal. Todos os dias que eu vejo pessoas falando sobre o tema de forma correta, mesmo que elas não tenham títulos, eu fico feliz. Mas toda vez que eu vejo uma pessoa que falando de forma incorreta e que não tem o título, isso me assusta, porque uma pessoa que fala sobre um tema de forma incorreta e sem estudar e sem saber, essa pessoa comete 2 erros. O primeiro é de ensinar sem saber. E o segundo, que é o mais grave de todos, é de não ter humildade para ir atrás primeiro de estudar, para depois ensinar. É muito ruim isso. Assim, cada vez que eu cruzo com uma pessoa que tenta falar sobre um tema que não conhece, essa pessoa sai da minha consideração de pessoas com as quais eu quero trabalhar, dividir, escrever. Eu sinceramente não consigo achar isso correto. Tem pessoas fantásticas, por exemplo, a Larissa acabou de escrever aqui, tem um professor maravilhoso lá em Dourados, que é muito amigo meu, que é o Gilberto. O Gilberto tem 15 mil seguidores no direito civil. O cara é um espetáculo, sensacional. E eu fico brincando com ele. Falo: Gilberto, você é muito bom. Você é um cara que a tua capacidade de ensinar é maravilhosa. Você devia superar essas fronteiras geográficas que você está. Multiplique-se, vai, participa de eventos, mostra a sua cara, aprende a falar melhor, se for o caso, escreve mais, no sentido de aprende a divulgar coisas mais
especiais, não só o direito clássico, é muito importante. Tá cheio de gente boa por aí. E o Lucas, por exemplo, do Pará é uma delas, é um cara super bom. Eu convidei ele para escrever um livro chamado Fake News e Direito. Vamos ver se sai, tomara. E de novo, só para terminar, já está muito tempo, meia hora é muito tempo para uma live. Eu quero especialmente agradecer vocês. As pessoas que participam das lives, que estão consumindo os produtos, lendo artigos, lendo livros, quase todos os meus artigos estão dispostos na internet de forma gratuita. As pessoas estão sempre dando pra gente uma gasolina, uma vontade, uma inspiração, um fôlego para continuar trabalhando. Eu esqueci de terminar uma história. Então pediram para divulgar, para eu colocar as minhas lives numa plataforma e eles me divulgariam no Brasil inteiro. E eu disse para o rapaz da plataforma, eu falei, eu não quero, porque como é que você vai me divulgar no Brasil inteiro e os meus alunos para assistirem a minha live vão fazer como? Ele disse, não, eles vão pagar uma mensalidade, vão poder assistir as suas lives em qualidade melhor, som melhor, imagem melhor, luz melhor. Eu estou pouco me importando para luz, capacidade de filmagem, 2 câmeras, microfone de lapela, microfone Madonna, eu me importo muito pouco. Eu prefiro que vocês tenham acesso a esses bate-papos, essas conversas, do que eu comece a limitar a minha capacidade de ensino para uma plataforma que cobre de vocês. Eu cobrar R$5? Vai pagar o que para mim? 50 centavos? Eu prefiro abrir mão dos 50 centavos para continuar divulgando. Ah, professor, faz tempo que a gente não lê nada novo. Faz tempo porque eu estou escrevendo curso de Direito Penal Informático que pega absolutamente todas as áreas do direito penal, todos os institutos que têm relevância e reflete. É muito complexo, é muito longo, não acaba nunca. E além do que, eu não posso escrever, eu não sento aqui hoje e vou passar as próximas 4 horas escrevendo. Eu não tenho 4 horas, então eu tenho que sentar aqui, resolver a questão da comissão, daqui a pouco eu tenho que resolver a questão de sindicância, porque eu sou síndico do prédio. Então, existem outras, muitas, infelizmente, muitas outras coisas que têm que ser feitas para pagar as contas e os boletos, está na moda falar em pagar boleto, né? E que acabam travando a nossa capacidade de produzir. E não tem muito jeito, realmente demora. E lembre-se, cada vez que você escreve alguma coisa, o mundo te critica. Então, se eu falo, como falo muito, acho que eu segurei na tela e deu uma coisa errada. Bom, então, esqueci. Vocês não fazem ideia o que acontece quando você dispara alguma coisa na rede, é isso que eu estava falando. Então, eu repito muitas vezes, eu falo assim, o legislador que produz direito penal informático é um retardado, ou pelo menos ele se faz parecer um retardado. Ah, professor, está chamando o legislador de retardado? Não estou chamando um específico, estou chamando todos, porque tem que ter um voto geral para aquela legislação entrar. O cara que criou o 154A, o legislador em geral, e seja mais quem for que esteja por trás, escreveu uma coisa sem nenhum compromisso com a sociedade. O cara que fez o 218C escreveu sem nenhum compromisso com a sociedade. O cara que escreveu o 216B escreveu sem compromisso com a sociedade. 313A, 313B escreveu sem compromisso com a sociedade. E assim sucessivamente. E se a pessoa que ensina hoje ensina sem ler, e o legislador que escreve, produz a lei e bota ela para funcionar sem ler? É uma coisa horrorosa. Quem assistiu as minhas aulas nessa sexta e nesse sábado, sabe, a gente fica basicamente 4 horas, no mínimo, só detonando, falando mal, sem parar. E aproveitando que a gente está falando aqui, tem um juiz super famoso, não sei se ele é famoso de verdade, é um cara sensacional, ele tem um perfil interessantíssimo, ele só fala sobre audiência. Eu não sei, ele chama José alguma coisa, deixa eu ver se eu acho aqui, José... Eu sigo ele porque eu aprendo muito com ele. Aqui, ele chama José Andrade Leão. Não, José Andradeão. Não sei qual que é o nome dele. Ele é juiz de direito. E aí ele só fala sobre audiência. E recentemente ele falou sobre print. Ele falou, não, gente, é o seguinte, basta printar a tela e trazer pros autos que prova não é boa ou ruim. Isso, ele mesmo. Prova não é boa ou ruim. Prova é verdadeira ou falsa. Não, 1000 vezes não. Então, isso mesmo, Mayara. 1000 vezes não, pelo amor de Deus. Eu peguei e mandei para ele o artigo que a gente tem, o último artigo que eu publiquei, que chama O Princípio da Relativização do Elemento Informático. Não, gente, print de tela não pode jamais ser entendido como uma prova simples para entrar num processo. Tá cheio de problema acontecendo aí. Mas, de novo, claro, o cara é excelente. Eu não estou dizendo de forma nenhuma que ele é ruim. Ele é maravilhoso. Eu aprendo muito com esse cara. Esse cara tem muita coisa interessante. Eu não estou fazendo propaganda, eu não ganho nada com ele. Aliás, eu não ganho nada.
Então, a gente precisa necessariamente entender o direito informático com as suas novas bases. E a Hanna mandou aqui, foi aí que eu te conheci, print de WhatsApp. Hanna, print de WhatsApp, eu consigo falsificar uma conversa com você, mostrando para... Se a gente conversar depois em particular, eu mostro para você como eu falsifico uma conversa perfeita com você, printo, e se eu levar para um perito, o perito chega à conclusão de que um print de WhatsApp é verdadeiro. A prova informática tem formas de ser construídas. E mais do que isso, a prova informática ela não só tem formas de ser construída, como ela também tem um negócio importantíssimo chamado cadeia de custódia. Existe um caminho, esse caminho é todo formal, é todo corretinho para que ela entre no processo com validade. Do mesmo modo, o perito informático é um cara extremamente técnico e além de ser extremamente técnico, ele também tem que compor a prova de um jeito bem corretinho, porque se ele não fizer a coisa quadradinha, certinha, vem um advogado chato como eu e diz que ela foi mal feita e tenta anular essa prova lá dentro do processo. Então, é fácil você manipular um elemento informático em vários sentidos. Dá uma lidinha se você tiver interesse. Esse artigo você entra aqui no meu perfil, tem um linkzinho no perfil, clica lá que tem um artigo específico chamado Princípio da Relativização dos Meios Informáticos, que mostra ali um monte de coisa que está sendo feita, que pode ser manipulada com facilidade. E aí eu discuto e debato que é necessário a criação desse princípio para que o juiz reflita, repense, questione aquilo que é colocado dentro de um processo. É muito importante e a informática é muito capaz de manipular o judiciário, o Ministério Público, o delegado de polícia e assim sucessivamente. Então tá bom. É isso aí, já falei demais. 36 minutos. Alguma pergunta? Vamos lá, um minutinho para mandar alguma pergunta. Ô Mayara, print de qualquer coisa é muito facilmente photoshopado, mas o Photoshop ele cria quando você produz um arquivo em Photoshop, ele vai registrar que ele foi composto no Photoshop, né? Existem coisas que fazem de forma muito mais agressiva e muito mais verossímil a produção de um print. Até às vezes até a própria cor que você coloca ali no Photoshop pode ser um pouquinho diferente, isso aí prejudica a veracidade. Mas acho que vale muito a pena prestar um pouquinho de atenção. Eu só estou pedindo para que vocês, por favor, prestem atenção, vão atrás de uma fonte. Quem entende mais de audiência? O juiz. Por mais que você queira acreditar que eu seja um grande conhecedor de audiência, porque eu já fiz umas 50 audiências, esse juiz, por exemplo, ele deve ter feito 50 mil audiências. Esse é o cara que você tem que ouvir. Ah, mas o professor, ele não é um doutor em ciência da audiência. Claro, mas o pedreiro normalmente também não é um doutor em ciência do cimento. Só precisa atrás do conhecimento no conhecimento que esteja numa fonte confiável. E essas fontes existe uma cadeia de custódia, existe uma cadeia de confiança em fontes. Que espécie de estudante de direito penal deixa de citar clássicos? Que espécie de estudante de direito penal deixa de citar tratados? Que espécie de estudante de direito penal não conhece Roxin, Jacob, Silva Sanches, Ramon Raguez e Valés, Ricardo Robles? Que espécie de estudante de direito penal é esse? Que espécie de estudante de direito penal por exemplo, não conhece o doutor Alamiro, falando agora da USP, né? Não conhece o NUT, não conhece tantos, não conhece o professor Bittencourt, quem é? Né? É estranho o estudante não respeitar o conhecimento que chegou até ele. E, da mesma forma, a produção de um livro. Vamos lá, perguntas. Você prefere ser um advogado pé no saco ou um de boa? Eu sou muito chato, gente. Eu sou muito chato. Eu sou um advogado muito chato. Eu sou um advogado muito técnico. Então, eu gosto muito de processo. Então, para mim, o processo tem que ser respeitado do começo ao fim. A perícia tem que ser respeitada do começo ao fim. O direito é uma coisa muito séria para ser cuspida, compreendida mais ou menos. Eu sou muito sério. E isso vai me dar a nomenclatura de pé no saco. Vai me dar a nomenclatura de pé no saco. O escrivão da delegacia no BO poderá dar como autênticos prints, dessa forma eu não precisaria dar notarial. Pelo amor de Deus, Éder, não, 1000 vezes não. A lógica de autenticidade de print só pode ser dada ou por uma notarização, e esse notário pode ser facilmente enganado, ou através de uma submissão por uma cadeia de autenticação chamada blockchain. Isso dá certo, o resto dá errado. Scarlett, fui conciliador do JEC, já peguei processos com print de WhatsApp como provas. Imagina, você pode ter acreditado em um print falso. Esse vídeo fica online? Vou deixar ele online. Vou deixar ele online lá no meu canal do YouTube. No YouTube eu tenho um canal específico, eu vou colocar ali naquele canal, tá? Porque é muito grande para deixar em qualquer outra plataforma. Mas tem programa para mudar metadado, mas o programa que muda o metadado deixa um registro.
Obras que o senhor indica sobre o direito penal informático. Qual parte do direito penal informático? Em algum dos seus livros fala sobre essas provas? Artigos. Eu tenho o princípio da dupla presunção de inocência, artigo publicado na RT, e esse recente princípio da relativização dos elementos informáticos. Que espécie de estudante de penal não conhece o professor Spencer? Não, a maior parte. Eu nunca palestrei na faculdade que eu me graduei, para você ter uma ideia. Então, minha faculdade nunca me chamou para conversar. Várias nunca me chamaram para conversar. Muita gente não me conhece, cara. Alexander, você deve gostar da área e eu te agradeço por isso, mas a maior parte das pessoas ainda não me conhece. O objetivo de fazer vídeos, de falar com vocês, de rodar o país, de publicar, de divulgar, é talvez ser um pouquinho mais conhecido. E eu conto com vocês, claro, sempre quando alguém perguntar sobre o tema. Pedro, por isso o blockchain é importantíssimo. Claro, o blockchain na verdade tem força para acabar com os cartórios, né? Peguei a live no final por causa da minha net, mas vou rever a gravação. Maravilha. Pedro, eu vou deixar isso no canal do YouTube, se vocês quiserem assistir. Fica como, sei lá, longo bate-papo de 40 minutos com o Spencer sobre a vida. Beleza? Eu vou abrir aqui no meu story uma pesquisa com sugestão de temas, tá? Não precisa ser sugestão de temas de direito penal informático, pode ser de tudo, pode ser de direito penal, pode ser de direito penal informático, pode ser sobre dublagem, pode ser sobre coaching de vida, aula, advocacia, início de advocacia, meio de advocacia, frustrações de advocacia, o tema que vocês quiserem. Eu vou tentar fazer lives menores falando sobre isso. Se você não viu, eu acho muito legal falar sobre outros temas também, que a gente acaba tendo contato. Eu fiz um vídeo na sexta-feira à noite sobre pet abuse. Pet abuse é um tipo de violência doméstica super conhecido, pelo menos nos Estados Unidos, e aqui no Brasil ainda é pouco conhecido. Se você gosta de violência doméstica, dá uma olhadinha lá, que é um tema novo, beleza? E muito cuidado com gente que inventa nomenclatura para conseguir criar post. Muito cuidado com gente que inventa coisa para conseguir ganhar seguidor. Gente, obrigado. Até a próxima. Um beijo em todos. Tchau, tchau.